Salve, rapaziada, e temos atualização no caso Igor Cariús. O STJD agora está estudando a suspensão de jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima. Igor Cariús do Sport é um dos réus, podendo desfalcar o time comandado por Anderson Moreira. E além disso aí, a gente vai dar o complemento a essa matéria, dando destaque ao que o GE também informou uma hora atrás, que o Sport viajou sem Eduardo, mas deve ter escalação titular contra o Ituano. Primeiro, eu acho prudente você colocar os seus titulares para viajar para Itu mesmo. Todo mundo, viaja todo mundo. Jorginho, Love, Juba, todo mundo, Fabinho, Ronaldo, Renan, Rafael Thierry, Sabino, todo mundo. Vai viajar todo mundo. Eu acho muito prudente fazer isso. Agora, chegando lá, meu irmão, aí eu já não faria uma escalação com 100% dos titulares, não. Eu ia poupar pelo menos metade do time. Ó, vamos poupar aqui, sei lá, Ronaldo, poupa Jorginho, poupa um Love, poupa um Juba e poupa, sei lá, um Everton. Beleza, vamos poupar aqui 4, 5, 6 peças. E vamos colocar parte desses titulares no banco de reservas. Se precisar, eles entram no segundo tempo para, de fato, o Sport conquistar uma vitória, ou, se estiver perdendo, conquistar pelo menos um empate lá em Itu, que vai ser jogo difícil. Então, eu acho prudente, sim, viajar com todos os titulares, sem exceção. A gente não pode subestimar a competição e falar que, não, tá tudo certo, vamos colocar, sei lá, todos os reservas barra base contra o Ituano lá. Aí a gente, sei lá, perde ou empata, e a galera vai largar o sarrafo aqui na live do pós-jogo, porque não era para colocar todos os reservas barra base. E de fato, eu acho que o momento da competição do Sport é, ó, meu irmão, mescla, e aí depois, se tu precisar, tu coloca mais titulares, se não, deixa do jeito que tá, e tu tira os titulares durante o segundo tempo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que tem que ser feito mesmo, levar, encarar com seriedade a competição de fato e falar, meu irmão, a gente tá numa sequência boa, vamos continuar assim e vamos vencer do Ituano lá. E aí a gente vencendo, pô, dá uma tranquilidade ainda maior pro grupo para conseguir uma vitória contra o São Paulo. Óbvio que vai ter um desgaste natural. Naturalmente vai ter um desgaste do time se você fizer isso que eu acabei de falar. Se você poupar todos, você vai estar muito mais próximo da derrota do que da vitória. Essa é que é a realidade, né, gente? A gente sabe que nenhum time de Série B, ou quase nenhum time de Série B hoje, se colocar todos os reservas barra base, não vai ganhar do Ituano lá. Vai estar mais próximo da derrota do que da vitória. Foi assim contra o Novo Horizontino. A gente poderia vencer o jogo? Poderia. Criou uma chance ali com o Matheus Vargas, que Fabrício Daniel deu uma bela bola para ele na grande área, ele cara a cara. A gente poderia vencer o jogo ali. Só que a gente sofreu demais defensivamente e Jordan nos salvou da derrota naquele jogo. Então, só para colocar o contexto aí, acho que é mais um jogo aí, mais uma rodada da Série B que o Sport tem que buscar pelo menos pontuar, no mínimo empatar, tá? Se vencer, chega a 10 pontos e já pode figurar no G4. Mas, óbvio, a projeção dessa rodada não é a gente não é a gente de fato entrar no G4, e sim continuar bem encostado, fungando ali, mordendo o calcanhar do G4, mesmo com jogos a menos em relação a todos os times. Se o Sport ele vence, ele já vai ficar em quinto aqui, ou sexto pelo menos, e já com a mesma pontuação, ou um ponto a menos ali, ou dois, em relação ao quarto, terceiro. E acho que de fato a gente tem que encarar a competição como ela deve ser encarada mesmo. Pontuar o mais rápido possível, até porque não se brinca com a Série B, e a gente vai perder Juba no finalzinho de agosto para início de setembro. Então, quanto mais a gente pontuar, quanto mais gordura a gente criar, menos a gente vai sofrer quando o Juba sair, que ele vai sair do Sport. Isso aí é quase que certo para o Bahia ou para algum outro clube aí com o decorrer da temporada. Então, eu acho prudente a gente, de fato, colocar todo mundo no avião para viajar para Itu, tá? Comenta aí se você discorda de mim ou não, mas eu vejo pelo menos dessa forma, para mim tá muito claro esse cenário. E aí, contra o São Paulo, logicamente, todos os titulares, sem exceção. Eu vou dar um destaque a um trechinho da coletiva de Anderson Moreira, que ele toca no ponto do, pô, a gente tá muito desgastado, a gente joga contra equipes que tem 10, 15 jogos a menos do que a gente na temporada e tal. Anderson meio que pistolou um pouquinho ali, foi meio que um desabafo na coletiva pós-jogo, dando ênfase ao calendário que tá muito preenchido ali do Sport, e o intervalo dos jogos tá muito enxuto, que não dá nem para recuperar 100% dos jogadores. Eu concordo com o Anderson, ele está correto. Só que, assim, tem um outro ponto que aí quando eu critico a galera vai ficar me cornetando, você não pode criticar e tal. Se o elenco fosse um pouco mais rodado durante toda a temporada, a gente não sofreria tanto com tantos desgastes assim. Teve vários e vários jogos que o time poderia ser um pouco mais rodado.
Óbvio, chegou agora os jogos da Série B, Copa do Brasil e tal, Copa do Nordeste, não tem muito mais o que fazer. Todos os titulares, a maioria vai ter que jogar. Então, naturalmente, não tem muito mais o que fazer. Mas se esse time fosse um pouco mais rodado lá no início do ano, a gente teria menos problemas de desgaste para os jogos, tá? E só para colocar o complemento mais uma vez para não esquecer. Óbvio, se Love apresentar um CK alto ou qualquer outro jogador ali, de fato, não tiver condições para jogar, é óbvio que Anderson Moreira não vai colocar. A manchete do GE diz que provavelmente vai ter o time deve ter a escalação titular, tá? Anderson deve colocar o time titular contra o Ituano. Eu não acredito nisso. Pelo que Anderson estava falando em coletivas e pelo que a gente viu ele fazendo aí nos últimos jogos, eu não acredito que Anderson vai colocar todos os titulares. Eu acho que ele vai mesclar, pelo menos, sei lá, nem que seja 3 peças, tá? Eu acho que ele vai mesclar, sem dúvidas nenhuma. Bom, gente, agora passar para o complemento da informação, que eu vou deixar também um cortezinho do que Anderson Moreira falou na coletiva pós-jogo, que é a respeito de Igor Cariús. O Sport foi um dos poucos times, na verdade, eu acho que foi o único time que tinha jogadores ali como um réu até o caso de Igor Cariús, no caso da operação penalidade máxima, e o Sport não afastou o atleta, muito pelo contrário, o Sport deu suporte ao atleta, e Anderson falou sobre isso também na coletiva pós-jogo, que não tinha necessidade nesse momento, até que tudo se comprove e tal, não sei o que, de afastar o atleta. E eu concordo, sendo bem sério, eu acho prudente você manter Igor Cariús jogando, já que ele tá bem fisicamente, tá bem mentalmente, assim, tá jogando bem, vejo muito sentido nesse momento de afastar. Agora, óbvio, sendo comprovado, afasta, lógico, e aí pode ter não, tende a ter uma punição severa em relação a isso aí. Inclusive, como eu já dei destaque a manchete para vocês, o STJD está estudando a suspensão de jogadores denunciados na operação penalidade máxima, tá? E para complementar a matéria do Esporte DP, a Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, ganhou mais um capítulo importante nesta sexta, hoje. Atento às investigações e indícios do crime, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva já estuda punir preventivamente jogadores denunciados no esquema de apostas. O lateral esquerdo Igor Cariús do Sport é um dos réus, tá? Segundo apurou o Esportes DP, o STJD pode tomar a decisão a qualquer momento, sem prazo para fins de semana. Caso se concretize a punição, o técnico Anderson Moreira perderia um dos seus titulares para o confronto contra o Ituano lá em Itu, tá? Então existe a possibilidade, nas próximas horas ou até no momento que eu gravo esse vídeo, o STJD punir todos os jogadores de forma preventiva para eles não poderem mais atuar até então esse caso aí se encerre da operação penalidade máxima, né? E recentemente, faz papo de 1 a 2 horas, o Atlético Paranaense já anunciou a rescisão dos contratos do lateral esquerdo Pedrinho, de 20 anos de idade, e do volante equatoriano Brian Garcia, de 22 anos de idade, tá? Ambos estão sendo investigados por suposta manipulação em cartões na última edição do Brasileirão. Então, vai ter muito pano para manga ainda esse caso de Cariús e toda essa questão da operação penalidade máxima. E agora eu vou deixar os 2 cortes de Anderson Moreira na coletiva pós-jogo, que ele falou a respeito do desgaste do time na temporada e o calendário. O Sport é o 4º time do Brasil que mais jogou na temporada, tá? O Sport tem 32 jogos realizados. O Fortaleza, o ABC e o CRB são os times na frente do Sport. O Goiás também tem o mesmo número de jogos realizados na temporada. Então o Sport, de fato, pelo fato de chegar nas finais das competições e também avançar na Copa do Brasil, o calendário vai ficando muito abarrotado, tá? Vou deixar um trechinho agora de Anderson Moreira. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente volta aí mais tarde ou amanhã. Já tem rodada da Série B, tá? Criciúma joga hoje, Vila Nova também. Eu vou tentar acompanhar ali um pouquinho dos 2 jogos. Valeu! Professor, boa noite. Mais uma vez, parabéns pela pontuação. Obrigado. 2 curiosidades. A primeira é se o senhor achou o lado direito de hoje um pouco vulnerável, se sim ou não, por quê? E a questão do Cariús, né? Não há como fugir desse assunto. Enquanto os clubes estão poupando, vamos colocar assim, alguns jogadores, vocês só parece estão abraçando ele, inclusive colocando para jogar. Se eu puder esclarecer para a gente. Obrigado. Cara, assim, eu acho que cada um toma a atitude que deva tomar, né, a questão do Igor. Como eu falei, assim, a gente não pode, de maneira precipitada, já condenar, que vai ter um julgamento, vai ter uma série de coisas. E ele tem sido muito positivo com a gente, sempre foi muito positivo nesse aspecto. Então,
É uma coisa do departamento jurídico do clube. A partir do momento que que alguém falar não podemos utilizá-lo, não devemos utilizá-lo, sair alguma punição, alguma coisa desse sentido, é o que a gente vai fazer. Anderson, boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria que você falasse sobre a sequência que o Sport teve há pouco tempo de jogos decisivos. Ela terminou, entraram os jogos da Série B e o Sport continua conseguindo vitórias, conseguindo ser superior. Conversei sobre isso com o Juba no final do jogo e ele destacou esse poder de concentração que os jogadores vêm tendo, mesmo depois dos jogos decisivos terem terminado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a performance e a perspectiva de futuro que isso dá, especialmente no campeonato de 38 rodadas. E sobre esses 2 gols sofridos, que é algo muito incomum, né, no ano do Sport, em casa ainda mais incomum. Você falou do jogo defensivo ruim. O que você acha que ocasionou o jogo defensivo ruim? Eu acho que eu não consigo avaliar e analisar uma equipe simplesmente por setor, assim. Eu acho que muita coisa aconteceu e sobrou para a nossa defesa, porque lá na frente também a gente deixou alguns espaços, alguns buracos, a gente não conseguiu marcar tão bem. A gente vem de sequência muito pesada, gente. Eu não estou aqui justificando, eu estou aqui depois de mais um resultado positivo, falando assim, para nós é muito difícil. Eu não sei qual o time no Brasil que jogou mais do que a gente. Se tem algum time no Brasil que tenha jogado mais do que a gente até agora. Entendeu? Nós vamos enfrentar adversários que têm 10, 12, 15 jogos a menos do que a gente. Não faz? Claro que faz diferença. Faz uma enorme diferença. Então a gente tem feito o que é possível. A gente não consegue ter uma semana aberta no mês. Semana aberta que eu falo assim, uma semana que não tivesse um jogo no meio. E a gente é refém de quê? Dos resultados. Se a gente tivesse sido eliminado da primeira fase da Copa do Nordeste, a gente teria essa semana. Mas a gente foi ganhando, o estadual atrasou, né? Tivemos que atrasar 2 rodadas da Série B, que nós vamos ter que pagar. No momento que a gente teria uma semana aberta, nós vamos ter que pagar provavelmente esses jogos. Então é uma situação muito complicada assim, que a gente tem. E eu tenho que enaltecer aí a determinação dos atletas. Nós fizemos 2 jogos sem torcida. Então, assim, tira muito da nossa força também. Porque na hora que as coisas estão mais complicadas, o nosso torcedor dá aquele apoio, nos incentiva, nos joga para cima e essa energia ela vai contaminando e contagiando quem está lá dentro. Então, é um caminho meio sem volta. A gente vai ter que conviver com isso, com essa sequência, porque a gente tem conquistado bons resultados, mas me deixa feliz, como você falou, essa certa estabilidade. A gente perdeu um pouquinho do controle do jogo em determinado momento, no segundo tempo, principalmente, mas mesmo assim, nossa equipe é uma equipe que joga e cria muitas situações. Como eu falei, da mesma forma que a Tombense poderia ter empatado o jogo, nós poderíamos ter feito o 4º gol e quem sabe até um 5º gol. Foi assim, o jogo ficou aberto em determinado momento após o 3-2. E é claro que é uma situação que a gente tenta evitar, mas nem sempre a gente evita. E muito mérito da Tombense também, que conseguiu executar boas ações ofensivas.